Olá, estamos começando mais uma entrevista em nossos estúdios aqui da Total News. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Daniele Martins. Vamos falar sobre um assunto bem interessante que tomou conta das redes sociais, que é sobre essa infantilização dos adultos, que têm usado chupeta para aliviar estresse, ou também recorrendo a ursinhos como aqueles ursinhos que estão famosos na internet também, as bebês reborns. Hoje eu trouxe aqui a psicóloga para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Ela que atua com terapia cognitivo-comportamental e pesquisa sobre aprendizagem e vida acadêmica, além também de desenvolver oficinas e palestras sobre saúde mental e organização emocional nos estudos. Daniela, é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios do Total News. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim poder falar um pouquinho sobre isso. E acho muito interessante a gente conseguir abordar esses assuntos, porque eu percebo o quanto a gente está falando sobre saúde mental, às vezes de forma direta e de forma indireta, né? Então, o quanto é importante a gente trazer luz para algumas coisas que a gente precisa estar prestando atenção. Você acompanhou essa nova trend, né, da internet, da chupeta nos adultos? Eu achei isso... Vou até confessar que eu achei isso surreal, mas você acompanhou? Então, eu não acompanhei muito, assim, eu tenho que admitir que eu comecei a ver só recentemente, aí fiquei, ué... O que tá acontecendo? Mais uma pílula mágica para perceber que tentar lidar com as nossas emoções e que na terapia a gente trabalha bastante sobre isso. Eu vi que isso ficou muito famoso na China, Coreia do Sul. Eu estava até pesquisando sobre esse assunto e eu vi que tem loja que vendeu por mês mais de 2.000 chupetas, porque diz que alivia o estresse ou algo do tipo. Mas por que será que as pessoas estão recorrendo a isso para aliviar o estresse, né? Isso tem tem alguma coisa que acontece com as pessoas que faz com que ela recorra a outra forma de aliviar para trabalhar também a saúde mental? Eu acho que é um conjunto de fatores que levam a esses tipos de comportamentos na sociedade. Eu acho que a gente tem que olhar também para a sociedade como um todo, né? A gente vê muitos índices de ansiedade, depressão na população e também a vida que a gente está levando, a rotina que a gente está levando é muito produtora de emoções, assim, de situações desse tipo. E aí, às vezes, eu percebo que são tantas informações, tantas coisas para a gente entender, tantas coisas para a gente lidar, e as pessoas vão tentando usar coisas que possam aliviar aquilo que estão sentindo. Mas às vezes eu percebo que falta um pouquinho também da gente entender o que são as emoções, como que elas afetam, como que isso está afetando o meu corpo, ver a nossa rotina, mas também, principalmente, ver qual que é o papel da sociedade nisso como um todo. É engraçado isso, porque é uma influência, né? Por exemplo, começou na internet, aí vai pro TikTok, aí vê outros adultos fazendo, adolescentes começam também. É bizarro como que o mundo tá seguindo, assim, nesse sentido, né? Da internet, essa influência que ele tem, esse poder que ele tem, né? Eu acho que a internet potencializou várias coisas, ela nos ajuda em muitas coisas também, só que tem algumas nuances, que algumas coisas que são importantes a gente olhar com cuidado, né? E às vezes eu estava olhando o tempo de tela que o brasileiro fica, né? O tempo de tela é muito alto. Fiquei 8, 9 horas, eu fiquei, meu Deus do céu. E aí é muito estímulo que a gente tá ali o tempo inteiro, né? E é importante a gente olhar, como que isso me afeta? Como que nós adultos podemos trabalhar com isso? Tipo, saúde mental é muito importante, a gente tem que cuidar, mas o que a gente tem que fazer para estar sempre com ela em dia? É procurar um terapeuta, é procurar por formas como um exercício, um novo hobby. Porque assim, a gente vê que tem gente que tá optando por ursinhos. Tem gente que tá optando por academia. O que a gente pode estar fazendo? Eu acho que depende muito da pessoa, só que tem algumas coisas que a gente tem que olhar que a gente fala assim, os básicos. Então, por exemplo, como está a minha alimentação, como que está a prática de exercício físico, como que está a minha rotina. Eu percebo que quando as pessoas vêm para o processo terapêutico, né, elas têm algumas demandas, e aí antes disso a gente eu faço uma avaliação, ver como que a pessoa tá, ver como que algumas coisas que elas estão fazendo estão relacionadas ao que ela vem sentindo. E aí, na terapia cognitivo-comportamental, a gente foca bastante em entender, o que eu tô sentindo, quais são os meus pensamentos e quais são os meus comportamentos. E às vezes, uma mudança que a gente faz, por exemplo,
eu percebi que na minha rotina eu não consegui encaixar atividade física. Aí a gente fala, aí a gente percebe, acho que seria importante para você para manejar alguns sintomas da ansiedade. Então, a curto prazo, vamos ver se isso tem alguma melhora. Então, a gente vai primeiro no básico, né, para ver, e vendo, fazendo algumas mudanças que estão dentro da realidade da pessoa, e depois de um tempo a gente vai vendo por dentro, né, como que está relacionado às minhas crenças, a como eu vejo o mundo, como eu vejo as outras pessoas. Então, é difícil de falar, você tem que fazer isso. Não tem uma fórmula. Mas tem algumas coisas básicas. Então, primeiro, como tá a minha alimentação, como que tá a prática de atividade física, como que tá os meus relacionamentos e como que eu estou distribuindo o meu tempo na minha rotina. Então, às vezes, eu sei contar um exemplo, nessas últimas semanas, eu tive um aumento, né, de demanda de trabalho, e aí, por mudança na rotina, eu fiquei umas duas ou 3 semanas sem fazer atividade física. Aí eu comecei a perceber, nossa, me senti tão indisposta, meio cansada, acho que minha ansiedade está aumentando. Aí eu trabalho muito com meus pacientes também, um negócio que eu chamo de caderninho terapêutico, de escrever, né, no final do dia ou no início, como que foi meu dia, como foi a semana. E aí eu estava escrevendo, aí eu percebi, olha só, o que tá faltando? O que mudou na minha rotina? Eu não estava fazendo atividade física. E aí teve um dia que eu fui fazer uma aula experimental de uma dança, aí eu voltei super bem, aí eu fui escrever, aí eu entendi, o que mudou? Não tava... Então a gente percebe o quanto detalhe, né? Mas você sabe que até pra mim isso funciona muito de indisposição. Eu tava muito ativa. Eu tava correndo, fazendo natação, indo na academia. Só que ficou muito corrido também. Esse ano tivemos muitos projetos, assim, né, na minha vida profissional. E acabou que eu dei uma parada um pouco nos exercícios. Eu percebi uma mudança. É no humor, enfim. Então, quando a gente tem esse hábito, assim, é bom a gente refletir, né? O que a gente pode estar fazendo pra estar ativando... melhorar também nesse sentido de humor, estresse. Mas e na criança? Como que faria com a criança nesse sentido? Que ele não tem um exercício, não tem alguma coisa. Como que é esse tratamento assim com a criança? Bom, eu não atendo crianças, mas eu estudei na faculdade. Dá pra entender. E a gente percebe o quanto que o brincar, ele faz parte da criança entender o mundo. Então, às vezes a gente percebe, olhando também como tá a rotina da criança. Ela acorda, vai pra escola, volta da escola, almoça. Quando ela vai brincar, como que tá esse brincar? É um brincar na frente das telas? É um brincar com outras crianças? É um brincar de outras formas? Ela tá fazendo alguma atividade, por exemplo, às vezes, foi um período que eu fui professora, né? E aí eu via, de manhã a criança vai na escola, aí de tarde tem judô, natação e inglês, aí depois ginástica. A agenda é tão cheia. Eu fiquei, meu Deus, essa agenda tá mais cheia do que a minha. Exato. Então, eu acho que é importante a gente ver o que está relacionado à rotina e o que está relacionado a outras questões. Então, a gente vai identificando levantando hipóteses, né? E aí a gente vai verificando como que tá aquele desenvolvimento, como que tá a vida pregressa da criança, como tá a rotina com os pais também. Então, são várias coisas que a gente vai avaliando para entender alguns sintomas, algumas coisas que vão acontecendo. Isso da criança é engraçado. Esses dias eu vi um post no Instagram sugerindo para os pais substituir alguns desenhos de atuais pelos antigos. E eu fui ver, eu falei, é todo desenho da minha época, não que eu seja muito velha, mas são desenhos que eram menos estimulantes como os de agora, né? Porque agora tem muitos efeitos e faz com que a criança fique acelerada. Eu achei interessante esse post, assim, para os pais e até para nós adultos também, do que a gente pode estar assistindo. Esse tempo de tela, acaba que a gente opta muito para ficar no celular e deixa de fazer outras coisas, né? O tempo de nossas telas são coisas muito... As telas em si são um tema bastante interessante. Acho que já tem algumas coisas recomendando não utilizar telas com crianças até adolescência, até 10, 11 anos. Então, não sei exatamente qual que é a porcentagem, mas é visível, né, o consenso dentre a área da saúde de não dar telas para crianças muito novas, né? Porque a gente está afetando ela tá em formação, né? Literalmente, o cérebro tá em formação. Então, dar algo assim com muito estímulo pode afetar algumas coisas nas crianças. Então, é importante que a gente esteja cuidando de como que a gente tá
criando os nossos filhos, né? Só Aham. que eu entendo também, por outro lado, Sim. que os pais têm uma agenda corrida, é difícil de lidar com algumas coisas, então É algum volta. socorro que eles veem ali. Aham, Ah, não, fica ali que eu exatamente. vou lavar a louça rapidinho. Aham. E aí Aham. a gente volta também a que sociedade nós estamos construindo, que as pessoas não conseguem ter tempo para cuidar de quem elas mais amam, né? Então, Aham. como que é essa coisa de produtividade a todo custo, de performance, de estar o tempo todo ali, tendo que produzir algo e até o descanso ser algo que tem que ser produtivo. Então, são tantas coisas que a gente não pode falar, olha, não faça, o problema é isso daqui. Eu acho que um dos prejuízos é a gente mascarar o que a gente está sentindo e não entender quais são as razões daquilo que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, eu vi algumas notícias, eu uso a chupeta no serviço porque eu ando muito estressado. E aí a gente se pergunta, tá, o que está te levando a esse estresse exacerbado dentro do ambiente de trabalho? São relações com as outras pessoas? É relação com a chefia? Como que tá isso? A gente viu recentemente uma atualização da norma regulamentadora número 1 do trabalho e também a gente viu o grande número de afastamentos do trabalho por conta de saúde mental, que deu um foco ainda maior para como que a gente está lidando com o trabalho, como que isso está nos afetando enquanto sociedade como um todo. Então, usar de artigos infantis e também outras fórmulas de escape para mascarar o que nós estamos sentindo vai afetar no sentido de eu não vou entender qual que é o problema, qual que é a causa, e aí eu vou usando uma coisa paliativa e com o tempo, não vou conseguir, tem que começar a utilizar outra coisa, então a gente fica mais suscetível a utilizar muletas, né? A utilizar coisas que vão nos afetar a longo prazo. E chegando aqui na nossa reta final da Mas entrevista, você viu que passa rápido? É uma conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Você falou algo sobre buscar outras formas, não usar esses amuletos assim. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo e acaba recorrendo a outras formas. O que eles podem estar fazendo? Deixa essa mensagem final aqui para os nossos leitores, ouvintes aqui do Total News. Primeiro eu queria dizer que eu entendo que às vezes a gente utilize dessas coisas para lidar com os desafios na nossa vida, mas vamos olhar para o que está ao nosso alcance, né? O que eu consigo fazer que está ali o que eu posso fazer que está ao meu alcance? Então, primeiro olhar para o básico, como está a minha alimentação, como está a minha rotina, como que está o meu sono, principalmente. É tão importante a gente ter 8 horas de sono. Não 8 horas, mas um período assim de sono de qualidade. Como que está a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a nossa família. Então, olhar para ali como está a nossa rotina e desenvolver essa autopercepção, no sentido, o que eu estou sentindo? O que eu posso fazer em relação a isso? Será que eu estou tendo esses sintomas de ansiedade mais elevados porque não estou me alimentando bem, não estou praticando atividade física, ou meu relacionamento no trabalho está muito ruim. Então, acho que primeiro a gente olhar para o básico e começar a desenvolver essa autopercepção. E se estiver muito difícil de você conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda, né? A terapia não é só para quem, meu Deus, estou endoidando, mas também para ajudar a lidar com coisas, né? A lidar com coisas da nossa vida que a gente pode, às vezes, até lidar mais rápido com ajuda profissional. Então, eu tenho muitos pacientes que começam a terapia, a gente inicia a psicoeducação sobre as emoções no sentido, o que é raiva, o que é tristeza, o que é ansiedade. E aí, com o tempo, a gente percebe que essa percepção sobre o que a gente está sentindo, até no nosso corpo, e algumas estratégias para lidar, como respiração, prática de atividade física, alguns hobbies, ajuda muito a diminuir alguns sintomas para depois a gente perceber, qual que é a raiz desse problema? E aí ir atacando uma coisa por vez. Uma coisa que tem me ajudado muito na natação. Na natação você tem que trabalhar a respiração. E é você e você ali. Eu comecei e eu ficava assim muito, meu Deus, eu tenho que aprender a nadar. A professora falou, Beverly, você não precisa aprender agora. Você tem que trabalhar essa respiração. Me ajudou tanto que, até em questão de ansiedade, às vezes eu tô assim, vou nadar ali, eu fico... Era legal você arrumar outras formas de substituir e trabalhar essa questão de ansiedade, enfim, né? E até diminuir um pouco o uso de telas com atividades que você gostaria de fazer. Então, o descanso com tela geralmente não é um descanso, porque você vai colocando mais estímulo, e aí no final, por exemplo, no final do dia você tá tão cansado e fica, mas eu nem fiz tanta coisa. Se você tivesse, por exemplo, feito uma caminhada, talvez
no final do dia teria sido muito melhor. Então, outra coisa também que eu comecei a perceber é que a gente não se ouve mais, né? No sentido, a gente tá sempre o tempo inteiro tendo que estar ouvindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, vou lavar a louça ouvindo podcast, vou limpar a casa ouvindo tal coisa, vou daqui pro serviço fazendo determinada atividade. Você tá me observando? Eu tenho feito tudo isso, meu Deus. Você tá me acompanhando? Não queria te contar. Tá com o gravador no meu carro. Mas, então, às vezes a gente... Todos os períodos que a gente tem, assim, um período ocioso, por exemplo, fila no mercado, eu não consigo mais ficar esperando um tempo e eu tenho que começar a mexer no celular. Somos muito imediatistas, né? A gente quer tudo pra ontem. Então, acho que a gente tem que começar a treinar a lidar com o tédio, né? O tédio é até regulatório também. Então, um período que a gente fica assim, sem fazer nada, mas é sem fazer nada, assim, existindo, ou até aqueles períodos mais ociosos, por exemplo, indo pra tal lugar, esperando na fila no mercado, você parar assim. Só esperar. Só parar assim e começar a falar pro seu cérebro, olha, tá tudo bem. Eu tô esperando alguma coisa, E aí você vai trabalhando aquilo, né? Então, exercício de respiração, outra coisa muito importante, higiene do sono. Não é recomendado a gente deitar na cama, usar o celular e dormir. Porque isso vai prejudicar o nosso sono, a qualidade do nosso sono. Então, é importante que, por exemplo, 30 minutos, 1 hora antes de deitar, a gente já diminui estímulos. Então, não usar mais tanto celular, ou diminuir a frequência, diminuir a luz, tomar um banho, fazer uma atividade que seja mais tranquila. Ler um livro. Você pode até pintar o Bob Goods antes de dormir. Isso é outra coisa, mas realmente foi bom. Vi muita gente que falou de coisas boas que aconteceram, tipo, ajudou muito, né? A pintura é muito boa, só que o negócio é eu pegar uma coisa que vai resolver todos os meus problemas. Não é nesse sentido, mas é o que pode nos ajudar também. Então, acho que é ter equilíbrio na vida como um todo. Muito legal, então, Daniele, muito obrigada por sua participação aqui no nosso portal Total News MS. Obrigada, fico disponível para outras entrevistas. Foi um prazer conversar com você. Então, conversamos com a psicóloga Daniele Martins, falamos sobre muitas coisas aqui hoje. Já ficou um gancho para uma próxima entrevista. Aprender a lidar com o tédio, eu achei isso muito legal. Isso é muito importante. Dá um gancho para uma entrevista bem bacana aqui no portal. Foi um prazer te receber. Obrigada. E não se esqueça de acessar o nosso site totalnewsms.com.br, nosso Instagram, YouTube, Spotify, TikTok também. E muito obrigada por acompanhar até aqui. Até a próxima!